As 1000 técnicas do charme. Ele não tinha caminhado por muito tempo antes de uma clara voz nítida de surpresa soou de trás dele: irmão Sênior Kai. Levantando suas sobrancelhas, Yan Kai olhou para ver Liun Ti acenando com a mão para ele. Seu rosto cheio de entusiasmo, e em frente dele era uma cabine com vários itens diferentes, algumas eram ervas, havia também um par de garrafas e parecia que elas continham pílulas. Por que você está aqui com uma cabine? Yan Kai perguntou enquanto andando. Ele se lembrou que da última vez *** tinha dito a ele que Sumo tinha ordenado todo mundo ir e treinar com todas suas forças. Acabei de romper, então Sumo disse que eu poderia sair para uma caminhada para relaxar meu coração e estabilizar minhas fundações. Também, meus companheiros irmãos precisavam de algumas coisas para sua cultivação, então eu vim aqui para tentar minha sorte. Ele explicou. Era assim. Olhando cuidadosamente para Liun Tia, Yan Kai viu que ele parecia mais forte do que alguns dias atrás. Ele deve ter rompido para o 8º estágio do corpo temperado. Irmão Sênior, para que você veio aqui? Liun Tian perguntou curiosamente. Eu quero comprar algumas coisas. O que você quer? Venha, olhe minhas coisas e veja se eu tenho o que você precisa. Se você ver qualquer coisa, sinta-se livre para pegá-lo. Liun Tian disse generosamente enquanto apontando para suas mercadorias. Você tem qualquer semente de ervas espirituais atributo Yan? Liun Tian balançou a cabeça. Eu não tenho nenhum, eu receio. Ao meu conhecimento, muitas poucas pessoas vendem sementes nesse mercado. Em outras palavras, o valor de mercado das sementes não são altos, mas eles ainda eram uma raridade. Eu também vim para testar minha sorte. Yan Kai riu. Que tal isso? No lugar do irmão Sênior, eu vou colocar um anúncio para ver se alguém tem elas. Desde que eu vou estar aqui pelos próximos 2 dias e, se sua sorte for boa, alguém deve vir para vender elas. Liun Tian sugeriu. Isso também é bom. Então eu vou incomodar o irmão Junior Li. No local, Liun Tian colocou um anúncio, escrevendo uma linha. Ele colocou o anúncio ao lado dele. Falando com Liun Tian um pouco mais, Yan Kai aprendeu que o impacto da última vez era muito grande em Sumo. Juntamente com a palestra feroz de Su Yan, esse jovem mestre brincalhão tinha finalmente aprendido a controlar si mesmo. Esses dias, ele gastou a maior parte do seu tempo cultivando e já tinha rompido para o estágio elemento inicial. Dizendo tchau para Liun Tian, Yan Kai caminhou direto para o lugar onde ele tinha comprado aquela pedra Yan brilhante. Após vendo aquele dono familiar da cabine, Yan Kai soltou uma grande suspiro de alívio. Ele tinha temido que ele não seria capaz de achá-lo de novo. Ei, pequeno irmão, você veio de novo. Esse discípulo do grupo de sangue tinha observado Yan Kai e meia caminhada a última vez, então sua impressão de Yan Kai era muito profunda. Ele usou honoríficos para falar com ele. O que você quer comprar essa vez? O dono da cabine perguntou. Da última vez, você me deu aquela semente fruta 3 sóis, você ainda tem alguma? Não desperdiçando nenhuma palavra, Yan Kai foi direto ao ponto. O dono da cabine balançou a cabeça e disse, há nenhuma sobrando. Eu apenas tinha aquela única semente, e como você sabe, eu usei como um presente e dei ela para você, pequeno irmão. Era como isso. Yan Kai não poderia deixar de ficar desapontado, eu não vou mais incomodar você. O discípulo do grupo de sangue olhou para as costas de Yan Kai, seu rosto revelando uma luta interna antes que ele de repente gritou, pequeno irmão, por favor espere um momento. Yan Kai virou, qual é o problema? Naquela época, não havia apenas uma semente da fruta 3 sóis. Havia uma pequena quantidade delas, mas eu apenas recebi uma. Ouvindo essa nova informação, Yan Kai parecia radiante. Onde estão as outras sementes? Elas foram levadas por outros discípulos. Pequeno irmão, se você realmente quer elas, então você poderia ir perguntar àqueles discípulos. Onde eles estão no momento? Yan Kai apressadamente perguntou. O rosto do dono estava um pouco hesitante. Ele parecia estar ponderando por um bom tempo antes de dizer, eles estão na área de mineração do nosso grupo, extraindo pedras Yan brilhantes e outras coisas. Mesmo se é um dos nossos discípulos, não é um lugar que pode andar facilmente. Quanto menos um estranho como você, pequeno irmão. Quando eles vão sair?
Yankai pressionou, relutante em ceder. Em curto prazo, eu temo que eles não vá sair tão cedo. Você talvez tenha que esperar 1 mês ou 2. As sobrancelhas de Yankai franziu, tão longo tempo. Nessa altura, até mesmo o prato de couve-flor teria há muito tempo ficado frio. Você não tem nenhum método para autorizar eles a sair mais cedo. Não se preocupe, eu apenas quero ir a Charlotte para comprar as sementes fruta 3 sóis. Eu não tenho, eu sou só um discípulo comum no grupo de sangue. O dono da cabine forçou um sorriso amargo, antes de seus olhos girar um pouco. Mas outra pessoa pode. O rosto de Yankai agitou, eu gostaria de ouvir quem. Olhando ao redor, a expressão do dono da cabine era um pouco ambígua. Você pode ir pedir minha jovem senhora por ajuda. Com sua assistência, os mineradores não obstruiria você. Ouvindo isso, a expressão de Yankai ficou muito estranha. Balbuciou, minha relação com sua jovem senhora é muito ordinária. O dono da cabine assentiu repetidamente com a cabeça, era muito óbvio que ele não acreditava em Yankai. Apontando para a distante cabana de madeira, ele disse, é muita coincidência. Hoje a jovem senhora também veio para a área de comércio e está descansando naquela cabana de madeira. Se você precisa urgentemente daquelas sementes, não há nenhum mal em pedir minha jovem senhora. Yankai estava levemente hesitante, com a situação atual entre eles e tudo, não era a melhor ideia. Ele tinha ofendido completamente aquela mulher e agora ele precisa ir pedir por sua ajuda. Onde ele colocaria sua face, mas se ele não for encontrar ela, ele não teria nenhuma outra boas ideias. Relutante, Yankai continuou a procurar ao redor do comércio Vento Negro. Embora ele achou algumas sementes, elas não eram atributo Yang e eram completamente inúteis para ele. Desamparado, Yankai cerrou os dentes e pensou, tudo bem, se eu perder Face, eu vou perdê-la. Não é como se eu tenha feito algo imperdoável para ela, porque eu estaria com medo dela. Essas cabanas de madeira eram todas residências de cada respectivas facções de top discípulos. Desde que o Meir era filha do diretor do grupo de sangue, embora sua força não era alta, seu status era, então descansar lá não era incomum. Em um raio de 30 pés, não havia ninguém para ser visto. Todos os praticantes marciais tinham grandes respeitos pelos residentes daquelas cabanas de madeira. Isso é porque eles não iriam montar suas cabines próximas a essas cabanas de madeira. Chegando na cabana de madeira que o dono da cabine apontou, Yankai ficou em pé na porta. Assim como ele se perguntando como pedir, de dentro da casa, uma voz fofa soou, quem está do lado de fora? Soava como a voz de Umeir, mas também era um pouco estranha. Desde que ele tinha chegado aqui, Yankai naturalmente não recuaria. Falando, Senhora Meir, sou eu, Yankai. Saia e veja. Dentro era diferente do que Yankai esperava. Sentadas dentro eram 2 garotas que parecia praticamente a mesma, mesmo suas figuras eram a mesma. De relance, você pensaria que era um espelho refletindo a mesma aparência, uma era a figura real e a outra o reflexo. Ouvindo a voz de Yankai, espanto e choque atravessaram um dos olhos das garotas. Virando, ela foi falar com a outra garota. Irmãzinha, essa é a pessoa sobre a qual você estava falando, Yankai. A pessoa que estava sendo questionada era o Meir. Ela assentiu com a cabeça e disse, por que ele viria me encontrar? Ela pensou que desde que ele se separou dela naquele dia, eles nunca iriam cruzar caminhos novamente. A outra pessoa riu friamente, parece que ele não é um daqueles que não são influenciados pela beleza. Alguns homens vão fingir ser nobres e virtuosos, mas são especialistas em pescar mulheres como você. Então eles vão capturar seu corpo e mente, confinando você à condenação eterna. O rosto de Umeia corou. Irritadamente ela disse, irmã mais velha, ele não é como você pensa que é. Gao Jiao ergueu uma risada. Se ele não é, por que ele viria encontrar você depois de tanto tempo? Ele definitivamente sabe que você pensa sobre ele dia e noite e veio para atacar. Umeira ofendida, disse, irmã mais velha, você só gosta de pensar sobre as pessoas em uma luz negativa. Se ele realmente era uma daquelas pessoas, então aquele dia no lado do lago, ela teria perdido sua castidade. Nenhum homem poderia resistir àquele tipo de tentação.